Seja muito bem-vindo, é a nossa quarta revisão do Enem. Se você ainda não assistiu às outras três que já fizemos aí ao longo dos anos de 2018, 2019 e 2020, estamos hoje com a quarta revisão do Enem. Essas revisões são especiais porque são as melhores questões selecionadas ao longo do ano. Se você tiver qualquer dúvida, está aí o nosso WhatsApp, 84999536704, ou você ainda pode entrar em contato pelo e-mail carlo.sergio@frn.edu.br. Ok? Então vamos iniciar. Sou seu fã. Esse aí é o nosso amiguinho aí, né? O Carlito, que vai estar com a gente durante toda a nossa aula. Então vamos à nossa primeira questão, uma questão de ondulatório, um assunto sempre muito importante para o Enem. O que diz essa questão lá da Unifesp? O gráfico mostra a taxa de fotossíntese em função do comprimento de onda da luz incidente sobre uma determinada planta em ambiente terrestre. Veja a conexão em ciências da natureza entre física e biologia. Então você tem um gráfico em que na vertical nós temos a taxa de fotossíntese e na horizontal nós temos o comprimento de onda em nanômetro. Anote aí, esse N aqui significa nano 10 a menos 9. Então, fazendo uma rápida análise do gráfico, você vê que em comprimentos de onda entre 500 e 550, nós temos a menor taxa de fotossíntese, ok? Uma cultura dessa planta vai se desenvolver mais rapidamente se exposta à luz de que frequência? Em terahertz. Esse T, anote aí, significa 10 elevado a 12. Próxima A, deu a velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Aí está os valores das frequências, que vai de 460 até 1380. Então, gente, vamos começar a fazer a questão baseado nos seus conhecimentos de biologia. Quanto maior a taxa de fotossíntese, maior será o desenvolvimento da planta. Não é verdade? Mais fotossíntese, mais desenvolvimento da planta. Do gráfico, a maior taxa de fotossíntese ocorre para um comprimento de onda de aproximadamente 460 nanômetros, ou seja, 460 vezes 10 a menos 9. Vamos ver se é verdade, gente. Onde é que o seu gráfico apresenta a maior taxa de fotossíntese? Nesse valor aqui, é um valor entre 450 e 500. Você, aluno, tem que fazer uma estimativa desse valor. Esse valor está mais perto de 450. Então, o valor escolhido, 460, que poderia ser 458, 465, é um chute, é uma estimativa. Você concorda que 460 é bem razoável nesse intervalo de 450 para 500? Pois bem, então com esse comprimento de onda, que é 460 nanômetros, é possível encontrarmos o que ele quer na questão. Ele não quer o comprimento de onda, ele quer a frequência. Para isso, vamos relembrar um pouquinho da equação fundamental da ondulatória. Vamos dar uma lambida na ferida. ECA, professor, V é a velocidade, essa letrinha é lambda, uma letra grega, e F é a frequência. A velocidade foi dada na questão, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O comprimento de onda, 460 nanômetros, como já dissemos, 460 vezes 10 a menos 9 metros. Então, para achar a frequência, gente, é só substituir nessa formulazinha aí, né? Bem tranquilo, né? Então vamos substituir comigo? Só que antes de substituir, o que foi que eu fiz? Isso é opcional, eu isolei a frequência, né? Então, isolando a frequência, o comprimento de onda está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a frequência vai ser, quem é a velocidade? 3 vezes 10 a oitava. Quem é o comprimento de onda? 460 vezes 10 a menos 9 metros. E agora, você sabe o que é que eu vou fazer a partir daqui? Tem a nossa aula de matemática básica para física aí na playlist, que é a quinta aula, na parte de potenciação, que lá eu dou uma revisão bem legal sobre isso aqui. Então, o que é que eu vou fazer agora, Carlos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 3 vezes 10 a oitava e vou transformar em 3.000. Como é que eu posso fazer isso? Se você andou com a vírgula 3 casas para a direita, você vai diminuir o seu expoente 3 unidades. Então, escreva aí. Todas as vezes que você desloca a vírgula para um lado, o expoente vai para o outro. Então, eu vou só voltar, né? Porque você viu que aqui a gente tinha o quê? 3 vezes 10 a oitava. Aí, quando eu andar 3 casas para a direita, significa dizer multiplicar por 1.000, fica 3.000. E o expoente, que era 8, vai diminuir 3 unidades, vem para 5.
né? Foi o que aconteceu aí, ó. Então, agora ficou 3.000 vezes 10 a quinta, dividido por 460 vezes 10 a menos 9. Aí você me pergunta, por que eu fui para 3.000? Tem um segredinho muito interessante em contas com potência. Você sempre procura deixar o número de cima maior que o de baixo. Eu botei 3.000 para ficar maior que 460, né? 300 não ficaria, eu escolhi 3.000. Aí, o que é que eu vou fazer com a potência que está embaixo? Anote aí. Toda potência que está no denominador, ao subir, troca o sinal do expoente. Só quem pode subir são as potências. Então, eu não posso subir o 460. Só o 10 a menos 9 que vai subir. Só que quando ele sobe, eu troco o sinal do expoente. Fica 10 a nona, né? Agora eu posso dividir, né? 3.000 por 460. Quanto é que deu aí? Faz aí, 6,52 aproximadamente. Isso aqui eu lembro das propriedades da potência. Eu conservo a base e somo os expoentes 10 a 14. Então, a frequência é aproximadamente 6,52 vezes 10 a 14. Mas você lembra que a questão pediu em terahertz? E o tera é 10 a 12. Lembra? Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz com 3 vezes 10 a oitava. Como é que a gente faz aqui, gente? Se eu andar com a vírgula duas casas para a direita, o expoente, que é 14, volta duas casas. Então, vai ficar 652 vezes 10 a 12 Hz. Ah, 10 a 12 é tera. Essa é a resposta. Então, com uma frequência aproximadamente de 652 terahertz, a planta tem a maior taxa de fotossíntese, tá? Então, letra C. Mas eu queria mergulhar em águas mais profundas. Eu queria que a gente lembrasse direitinho como é que funcionam essas cores da luz branca em função da frequência. Essa informação não foi dada na questão, mas é a título de curiosidade. A cor violeta ela tem o menor comprimento de onda, que oscila entre 380 a 450. O verde entre 520 e 570 e o vermelho entre 620 a 740. Cada cor é definida por um comprimento de onda ou frequência, tá? Aquelas cores que têm o maior comprimento de onda têm a menor frequência. Então, anote aí. As cores que têm maior comprimento de onda são as que têm menores frequências, tá certo? Então, quando você vai analisar aqui o nosso gráfico, você percebe que a cor vermelho é a cor que está tendo o maior comprimento de onda, porque tem a menor frequência. E do mesmo modo, o azul é a cor que tem o menor comprimento de onda e, portanto, a maior frequência. Então, gente, a maior taxa de fotossíntese está ocorrendo para cores azuis da cor de luz branca. Aí você para e diz assim, professor, não entendi não. Como assim a maior taxa de fotossíntese ocorre para a frequência azul? E eu não vejo as plantas verdes e amarelas na maioria? Pois é, gente. Se você está vendo mais verde e amarelo, é porque é lá que está tendo a menor absorção. Então, não esqueça disso. As cores verdes são as que têm as menores taxas de fotossíntese, porque são as cores mais refletidas. Então, vamos explicar isso melhor. Quando a luz branca do Sol, você sabe que o Sol é a luz branca, mistura todas as cores, bate numa planta, a cor que mais reflete é a verde. Por quê, professor? Porque é a que você está vendo. Aquilo que você vê é aquilo que sensibiliza a sua retina. Então, a cor verde, por ser mais refletida, é a menos absorvida. Por isso que no gráfico a menor taxa de fotossíntese ocorre para a componente da luz branca verde. Cor menos absorvida significa mais refletida. É por isso que eu vejo as plantas verde e amarelo, porque o amarelo está vizinho ao verde. Ok? Portanto, questão maravilhosa aí, né? Que foi aí como alternativa, a alternativa letra C, é na frequência de 650 Hz que tem a maior taxa de fotossíntese. Então, anota aí uma questão maravilhosa para o seu Enem. Vamos então a uma questão muito interessante que envolve dois princípios importantíssimos da física: a conservação da energia mecânica e a conservação do momento linear. Numa filmagem para apresentar uma das ações envolvendo super-heróis, um dublê, que tem massa de 80 kg, está em pé sobre a borda de uma janela, situada 5 metros acima do piso, como mostra a figura. Segurando uma corda amarrada a um lustre, ele oscila para baixo,
para atingir o vilão do filme, que tem massa de 70 kg, que está em pé diretamente abaixo do lustre. Suponha que o centro de massa do dublê se mova para baixo 5 metros. Ele larga a corda no instante em que atinge o vilão. Então está aí a figura, o super-herói pula de uma janela que está a 5 metros de altura em relação ao solo. E tem um vilão aqui de 70 kg. Então a brincadeira é assim, ele pula e quando chega bem pertinho do vilão, ele solta a corda e se agarra com o vilão. Que romântico, professor. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a velocidade que os dois adversários engafinhados, ou seja, juntos, começam a deslizar ao longo do piso? Então, uma questão muito interessante, tá? Então, o primeiro momento da questão vai ser você utilizar a conservação da energia mecânica. Para quê, professor? Para calcular a velocidade do super-herói imediatamente antes de atingir o vilão. Você deve lembrar que quando não tem atrito, vamos supor que não tem atrito na questão, já que não houve referência, né? Eu vou dizer que a energia mecânica dele lá em cima, 5 metros de altura, é igual à energia mecânica dele lá embaixo, imediatamente antes de atingir o vilão. Então, vamos lembrar como é que a gente faz a energia mecânica? A energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A. Quem eu chamei de ponto B? O nível de referência aqui do vilão. E quem eu chamei de ponto A? A extremidade da janela, tá? Eu apenas quero deixar bem claro a você que quando eu disse que a altura da janela em relação ao chão é 5 metros, eu vou considerar em relação ao nível de referência do vilão, tá? Para simplificar os nossos cálculos. Então, a energia mecânica no ponto B vai ser a soma da cinética no ponto B mais a potencial no ponto B, que é onde está o nível de referência do vilão. E a energia mecânica no ponto A é a cinética em A mais potencial em A. Então, vamos ver alguns detalhes importantes. Por que a energia potencial em B é zero, Carlos? Anote aí. A energia potencial em B é zero porque eu adotei o nível de referência naquele ponto. Não tem altura para esse nível de referência aqui. Então, anote. Energia potencial em B é zero porque a altura é zero em relação ao nível de referência que eu estou adotando, que é esse pontilhado preto aqui. Do mesmo modo, eu posso dizer que a energia cinética em A é zero porque a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, gente, a energia cinética lá em cima é zero. Então, ficamos que a energia cinética no ponto B é igual à energia potencial no ponto A. É óbvio que, nesse momento, você lembra que a energia mecânica em um ponto é a soma da cinética com a potencial. Como em B a potencial é zero, eu cortei. Como em A, a cinética em A, eu cortei. Então, eu vou dizer que a energia cinética em B é igual à energia potencial em A. Qual é a fórmula da energia cinética, Carlos? Eu não lembro mais, não, Carlos. Eu tenho tanta dificuldade em física, mas anote tudo aí que isso vai lhe ajudar. Energia cinética no ponto B, massa vezes a velocidade em B ao quadrado sobre 2. E a energia potencial em A, ainda lembra? Massa vezes gravidade vezes a altura no ponto A. Eu posso cortar as massas aí? Pode, porque está multiplicando. Então, eu vou passar agora quem, Carlos? Eu vou passar esse 2 para o outro lado. Então, VB ao quadrado é 2GHA. Isolando agora VB, né, Carlos? Tá, o quadrado passa como raiz, né? Passando como raiz, a gravidade é 10. A altura que eu estou tomando em relação ao nível de referência é 5. Quanto é que dá a raiz de 100, Carlos? A raiz de 100, Carlos, é 10. Pronto. Essa é a velocidade, não que ele pediu na questão. Essa é apenas a velocidade do super-herói imediatamente antes de atingir o vilão. Pronto. Então, com essa velocidade, agora eu vou encontrar a velocidade quando eles colidirem. Para isso, eu vou usar a nossa conservação do momento linear. Como assim, Carlos? Quantidade de movimento depois da colisão é igual à quantidade de movimento antes da colisão. Sim, porque se eles se agarraram, eles colidiram na realidade. Quantidade de movimento, você lembra qual é a fórmula? Massa vezes velocidade. Depois, eles estão juntos. Então, eu vou ter que somar a massa do super-herói, massa S, mais a do vilão V, vezes a velocidade depois. E antes, gente, é imediatamente antes. É só o super-herói que tem movimento. É a massa dele vezes a velocidade dele antes, que eu já calculei, 10 metros por segundo. O que é que eu vou fazer agora? Substituir, né? Massa do super-herói 80, massa do vilão 70. A velocidade depois é exatamente a velocidade após a colisão, é igual à massa do super-herói antes vezes a velocidade dele, que eu já calculei, que é 10. Então, substituindo aí os valores,
eu vou ter que 150 vezes a velocidade depois é 800. Passou dividindo 150, então a velocidade deles imediatamente depois da colisão é 5,3 metros por segundo. Alternativa A. Anote algo aí complementar muito importante. Nas colisões em que os corpos seguem juntos, elas são chamadas colisões inelásticas ou perfeitamente inelásticas, são sinônimos. Então, a colisão inelástica é aquela em que os corpos seguem juntos após a colisão. Ok? Então, segunda questão, letra A. Vamos agora a uma questão muito interessante, a nossa terceira questão. Questão que envolve movimento retilíneo uniformemente variado e as leis de Newton junto com atrito. Então, eu quero você comigo aí nessa questão belíssima, ok? Vamos lá, então. O sistema de freios ABS, que hoje obrigatoriamente equipa os veículos produzidos no Brasil, faz com que as rodas não travem em freadas bruscas, evitando assim o deslizamento dos pneus sobre o pavimento e a consequente perda de aderência do veículo ao solo. Muito bem, cara. Considere freios ABS, anota aí, freio ABS é aquele em que nunca derrapa, trabalha com coeficiente de atrito estático, carregado e com massa total de 1.600 kg, distribuída igualmente nas 4 rodas, todas tracionadas. Então, as 4 rodas participam para fazer o veículo andar. Este veículo é tirado do repouso, velocidade inicial igual a zero, e levado a atingir a velocidade de 108 km por hora em 5 segundos, com aceleração constante, movimento retilíneo uniformemente variado, sobre uma pista horizontal e retilínea. Considere que a gravidade é 10 e despreze a resistência do ar. Ele quer saber qual é a intensidade da força que move o carro em cada roda, cuidado, e o menor valor do coeficiente de atrito estático. Por que estático? Porque é freio ABS. Entre os pneus e o pavimento devem ser respectivamente de. Está aí as alternativas e, além disso, ele ainda quer saber se esses valores são influenciados pela massa do veículo e pelo tipo de pneu. Então, vamos fazer essa belíssima questão. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a aceleração do carro. Vovô e vovó assistindo televisão. Velocidade inicial é 0, partiu do repouso, velocidade final. Não pode ser km por hora. Por quê, professor? Sistema internacional, né? Metro por segundo. Como é que eu transformo km por hora para metro por segundo? Você lembra? Divide por 3,6. Parabéns. Então, dá 30. E em 5 segundos. Então, substituindo os valores, ó, velocidade final é 30, né, em metros por segundo, inicial é 0, tempo é 5. Fazendo isso aí, ficou que 5 vezes A é 30, passo 5 dividindo, Carlos, achei a aceleração do carro, 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Com essa aceleração, gente, é possível calcular agora o valor do coeficiente de atrito estático. Atenção, isso é muito importante. Quem move o carro? A força de atrito que o chão faz sobre os pneus. Oxe, professor, não é o motor não? É o motor. Só que quando o torque exercido pelas rodas sobre o chão vai para trás, o chão faz uma força no pneu para frente. Então, é o atrito estático responsável por fazer o carro andar. Então, ele é a força resultante. Você ainda lembra qual é a fórmula da força de atrito estático máxima? Veja na nossa revisão aí, nas 88 aulas aí na playlist. Força de atrito estático máxima é a força resultante. A fórmula da força de atrito estática máxima, ou de destaque, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, que é igual à força resultante. Só que você sabe que numa superfície horizontal, a normal é igual ao peso. E o peso é massa vezes gravidade. Então, vamos substituir, né, gente? Coeficiente de atrito estático vezes massa vezes gravidade é igual. Quem é a força resultante? Massa vezes aceleração. Carlos, posso cortar a massa? Posso. Quando você corta a massa, fica o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade igual à aceleração. Isolando o coeficiente de atrito estático é a aceleração pela gravidade. Ora, a aceleração eu já calculei, né? Slide anterior, 6 e a gravidade é 10. Coeficiente de atrito estático, então, 0,6. Já encontrei, então, uma das opções da alternativa. E agora, gente, vamos calcular, então, a força resultante sobre o carro, já que ele também pede algo relacionado à força. A massa do carro é 1.600 e a aceleração é 6. Força resultante, 9.600. Mas você leu direito o enunciado não quer a força resultante nas 4 rodas, porque essa força resultante é feita pelas 4 rodas. A questão pediu a força em cada roda. Cuidado!
Se fosse tração só em 2 rodas, eu dividiria por 2. Como são 4 rodas, olha que interessante, eu vou dividir por 4 para encontrar a força em cada roda, 2.400 newtons. E, evidentemente, a intensidade da força propulsora em cada roda é 2.400. O menor valor do coeficiente de atrito estático, 0,6. E um detalhe muito interessante, né, gente? A massa não influi. Você lembra que ela cortou? E estes pneus apenas. Tipo de pneu é o pneu ligado à tração 4x4. Tá certo? Então, letra A, 2.400 newtons e 0,6 para qualquer massa do veículo. E estes pneus apenas, porque vai depender se o pneu está novo ou está velho. Então, depende do tipo de pneu também. Portanto, questão maravilhosa essa questão número 3, ok? Vamos então agora falar de uma questão também muito interessante, que é o movimento circular uniforme. Questão que nós adaptamos lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na bicicleta, a coroa A conecta a catraca B através da correia P. Vamos dar uma olhadinha na figura, né? Ó, conecta até a parte de trás pela correia P. Muito bem. Por sua vez, B é ligada à roda traseira. Ó, B é ligada à roda traseira, percebeu? Muito bem, cara, estou entendendo. Girando com ela quando o ciclista está pedalando. A velocidade escalar do ciclista, quando se imprime uma velocidade angular constante de 3 radianos por segundo à coroa, que é exatamente a coroa A, deu os raios 30 centímetros, o raio de A, o raio de B 10 e o raio da roda 60 centímetros. Então, ele quer saber exatamente qual o valor da velocidade escalar da bicicleta. Galera, questão bem interessante. O primeiro aspecto importante da questão é a transmissão de movimento entre a coroa A e a catraca B. Todas as vezes que elas são ligadas por um fio, elas vão ter a mesma velocidade escalar, também chamada de linear ou tangencial. Por quê, Carlos? Porque é a velocidade da correia. A correia é a mesma, então a velocidade da correia obriga que tanto a coroa A como a catraca B tenham a mesma velocidade escalar. Velocidade escalar de B é igual a de A. Você ainda lembra a relação entre velocidade escalar e angular? Anote aí. Velocidade escalar é angular vezes o raio. Então, velocidade angular de B vezes o raio de B é igual à velocidade angular de A vezes o raio de A. Ora, o raio de B ele deu 10 centímetros. A velocidade angular de A é a que foi imprimida lá pelo ciclista, 3. E o raio de A é 30. Fazendo essa continha aqui, né, gente? 90 por 10, eu encontro que a velocidade angular de B é 9 radianos por segundo. Veja, a velocidade angular de A foi 3, a de B foi 9. Então, você concorda que B dá mais voltas que A? Sim, professor. Como o B é menor, ele tem que girar mais para poder acompanhar A. Entendeu? Muito bem. A velocidade angular de B deu 9. Tá, com essa velocidade angular, eu agora vou analisar a catraca B e a roda. Diferentemente da interação entre A e B, o que é que está acontecendo entre a catraca B e a roda? Eles agora, gente, têm que girar por igual. Por quê, professor? Tem um parafuso que obriga a catraca e a roda a dar o mesmo número de voltas. Então, agora, eles não têm a mesma velocidade escalar. Eles vão ter a mesma velocidade angular. Por quê, professor? Porque vão dar o mesmo número de voltas. Se a catraca der uma volta, a roda vai dar uma volta. Então, a velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da catraca B. Só que a velocidade angular da roda é 9, né? Aliás, a velocidade angular da catraca B é 9. Então, como elas são iguais, a velocidade angular da roda também vai ser 9. A mesma velocidade angular que eu calculei agora há pouco da catraca vai ser igual à da roda, né? Só que você sabe a relação entre velocidade escalar e angular, discutimos agora há pouco. Então, a velocidade escalar da roda, que é o que a questão quer, é a velocidade angular da roda vezes o raio da roda. Então, velocidade angular da roda é 9, o raio da roda 60 centímetros. Fez a conta, 9 vezes 60, 540. Observe que a resposta é centímetros por segundo, porque o raio da roda está em centímetro. Só que a questão quer em metros por segundo. 1 metro tem 100 centímetros. Então, 540 centímetros terá 5,4 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta, letra D de dado. Então,
fazendo a retrospectiva da questão. Coroa A e catraca B têm a mesma velocidade escalar, mas a angular de B é maior porque tem que dar mais voltas. Entre B e a roda, elas têm a mesma velocidade angular. Por quê? Porque vão dar juntas o mesmo número de voltas, ok? Portanto, questão 3, letra D, aliás, questão 4, letra D, bastante interessante. Carlos, vamos dar continuidade aí, né, Carlos? Ei, Carlito, entendi, viu? Ei, Carlito mandou uma dúvida aqui dizendo que estava danada aí com essa questão da bicicleta. Mas vamos continuar, uma questão lindíssima, parabéns ao FRN. Do ponto de vista da física, o sistema de freios de carros atuais é formado por uma alavanca e por uma prensa hidráulica. Enquanto a alavanca tem a capacidade de ampliação da força aplicada a partir dos braços L maiúsculo e L minúsculo, e a prensa hidráulica amplia a força da alavanca de acordo com o teorema de Pascal, finalmente, a força resultante aciona os freios, conforme mostrado na figura, fazendo o veículo parar. Tá certo? Então, ele dá informações iniciais e depois ele diz que essa força vai ser amplificada devido a esses dois fenômenos da física. Ok? Que é o fenômeno das alavancas e o teorema de Pascal. Tá aí o nosso desenho. Então, como é que funciona? Alguém apertou aqui o pedal do freio. Essa alavanca que está preso, a alavanca aqui do freio, faz com que haja uma transmissão dessa força até um sistema de freios que tem óleo e vai amplificar essa força que vai lá para a roda. Tá certo? Então, tem dois aspectos a analisar. A alavanca, que vai utilizar torque ou momento da força, e depois o sistema hidráulico aqui, que tem óleo, que vai usar o teorema de Pascal. Então, é uma questão dupla para você. Considere que a alavanca tem braço maior 40 centímetros, vamos voltar aqui na figura, ó, 40 centímetros isso aqui, e ele vai dizer que isso aqui tem 10 centímetros na sequência. E a prensa hidráulica, que é onde está lá o óleo, apresenta êmbolos com área maior A, de raio 3 vezes maior que a área menor A. Levando em consideração as características descritas acima, tal sistema de freios é capaz de fazer a força exercida no pedal dos freios pelo motorista, que tem módulo F1, aumentar. Então, eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo bem devagarinho a questão, papel e caneta, vamos lá. Primeiro aspecto, relação entre a força de módulo F1 e a força de módulo F2 aplicada no êmbolo menor. Galera, aqui eu vou usar torque ou momento da força. Eu vou tomar como ponto de referência o ponto mais alto, o ponto de apoio. E eu quero que você olhe para mim agora e me diga, o que é que a força do pedal vermelha faz? Tenta fazer o pedal girar no sentido anti-horário. Olha a força vermelha anti-horário aí. E a força azul tenta se opor no sentido que? Horário, não é? Então, você tem que igualar os torques. Enquanto o pé quer fazer a força para um lado, o torque para um lado, o outro quer fazer em lado contrário. E você já aprendeu comigo que na condição de equilíbrio, o torque que está atuando para um lado, no sentido horário, tem que ser igual ao torque que está atuando para o outro, no sentido anti-horário. E lembre que na hora de usar o torque, você sempre pega a força perpendicular à distância, ou chamado braço de alavanca. Fazendo o torque da força F2, que é aqui o sistema que está ligado à prensa, vai ser F2 vezes 10, que é a distância aqui, ó, tá vendo? Ó, F2 vezes 10. E F1, que é a força feita lá no pedal pelo pé, F1 vezes 40. Então, daqui eu encontro que F2 é igual a 4 vezes F1. Então, olha só, a primeira alavanca fez com que a força feita pelo pé fosse multiplicada por 4. Então, a força F2 aqui vai ser multiplicada por 4. Você percebeu que essa força azul aqui ela está para a esquerda? Por quê? Por causa da terceira lei de Newton. Olha que interessante. Esse ferro faz uma força na prensa para a direita, mas na alavanca ela está para a esquerda. Então, para fazer a segunda parte, eu vou analisar ela para a direita agora. E a segunda parte eu vou usar o fantástico teorema de Pascal. Anote aí teorema de Pascal. Quando eu tenho um líquido ou gás, ele transmite a pressão ao longo de todos os seus pontos. Então, é por isso que tem que ter um líquido aqui ou até um gás, né? Nesse caso aqui é o óleo de freio. Então, eu vou dizer que a pressão exercida aqui
no pedal de freio é igual à pressão lá na roda, porque eu tenho um líquido transmitindo essa pressão. Então, eu vou dizer que a variação de pressão aqui no maior, que é lá no pneu, é igual à variação de pressão aqui no menor, que é exatamente lá na conexão do pedal de freio. Então, força resultante lá no maior dividido pela área maior é igual a força menor dividido pela área menor. Você ainda lembra que pressão é força sobre área, né? Por isso que eu estou fazendo isso. Então, força resultante dividido pela área maior. Galera, consideramos que é uma área de um material cilíndrico, circular. Você ainda lembra qual é a área de um círculo? Πr ao quadrado. Parabéns. Ele diz que o raio aqui é 3 vezes esse. Então, eu vou dizer que é 3R aqui. E lá do outro lado, né, eu tenho uma força 4F1 dividido por πr ao quadrado. Então, vamos fazer bem devagarinho. Força resultante dividido por π vezes 3 ao quadrado é 9R ao quadrado. πr ao quadrado aqui. Aqui eu posso fazer o massacre da serra elétrica. Né? Eu posso cortar π com π, r ao quadrado com r ao quadrado, e esse 9 passa multiplicando. Em outras palavras, a força resultante lá no pneu será inacreditáveis 36 vezes a força feita pelo pé. Lembre que eu substituí F2 por 4F1, né, que eu já tinha feito anteriormente. Então, em outras palavras, utilizando torque e Pascal, você agora entende por que alguém fazendo uma pequena força no pedal de freio consegue parar um carro, às vezes até um caminhão, porque está utilizando multiplicação de forças, né? Através da alavanca e através de Pascal. Então, a força resultante lá no pneu, 36 vezes a força que é feita lá pelo pé no pedal de freio. Excelente questão, letra E. E agora eu trago para vocês uma questão que não deixa de ser também muito curiosa. As origens do magnetismo. A agulha de uma bússola inicialmente aponta para a marcação norte, quando não passa corrente pelo fio condutor, conforme figura 1. Ao ligar as extremidades do fio condutor a uma pilha, por onde vai passar uma corrente, a agulha muda de direção, conforme agora figura 2. Então, vamos dar uma olhadinha. Né? Na figura 1, sem corrente elétrica, a bússola está indicando o campo magnético terrestre. Então, anote aí, quando não tem corrente elétrica próxima, uma bússola sempre resiste ao polo norte geográfico da Terra. Quando uma corrente elétrica passa perto da bússola, a bússola acusa o campo magnético criado por essa corrente e aí altera a sua direção do movimento. Então, é por isso que você precisa ter em cada ponto da Terra, em cada latitude, uma declinação magnética diferente, porque o campo magnético da Terra varia dependendo da latitude que você está. Então, nessa questão, gente, a grande questão que se faz é: o que é que aconteceu aqui? Por que é que a bússola mudou? Já sabemos que é porque essa corrente elétrica gerou um campo magnético. Quem descobriu isso foi esse rapaz aqui, ó, foto original de 1820, Christian Oritz, né? A corrente elétrica passou, dá para você ver aqui um pouquinho de esforço a bússola. Então, ele quer saber qual é a conclusão do nosso amigo Oritz com esse experimento. Será que é A? Magnetismo e eletricidade são fenômenos completamente independentes no campo da física. O que ocorre é uma interação entre o fio e a agulha, independente de haver ou não corrente. Será que é a B? A corrente elétrica cria um campo magnético de forma que a agulha da bússola é alinhada na direção do campo magnético resultante. Este é o campo magnético da Terra, somado vetorialmente ao campo magnético criado pela corrente que percorre o fio. Galera, nem vou ver as outras, porque essa é a correta. Então, vou ler de novo para deixar bem claro. A corrente elétrica cria um campo magnético. Exatamente isso. Em 1820, Oritz descobriu que uma carga elétrica em movimento, que nós chamamos de corrente elétrica em movimento ordenado, tá? Chamamos de corrente elétrica, vai sempre criar um campo magnético, de forma que a agulha da bússola é alinhada na direção do campo magnético resultante. Vamos explicar melhor. Lembra que já existe o campo magnético natural da Terra? Existe. E vai ter agora um campo magnético criado pela corrente, ó. Olha para mim, câmera, foque aqui. Você tem dois vetores, dois campos magnéticos. E você sabe que quando eu tenho dois vetores, eles dão um campo magnético resultante.
Vou explicar isso melhor, relembrando como é que se calcula o campo magnético de uma corrente. Então, quando a corrente elétrica passa por um fio, ó, para mim, olha aí, onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Muito bem. Gente, quando a corrente elétrica passa por um fio, os 4 dedos, tá dando para ver aí, câmera? Deixa eu mostrar aqui. Isso, câmera, foca aí. Muito bem. Esse é o campo magnético criado pela corrente. Eles são linhas ao redor do fio, são circunferências concêntricas, tá? Onde o seu polegar é a corrente. Então, eu consigo calcular até o valor desse campo. O campo é calculado por essa fórmula aqui. Esse μ aqui não é aquele do coeficiente de atrito, não. É a chamada constante de permeabilidade magnética. Vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, vezes a corrente, dividido por 2π vezes a distância que você está pegando até o fio. Então, essa é a fórmula que, em outras questões, vamos ter a oportunidade de calcular o valor do campo magnético. Para a gente, nessa questão, o que interessa apenas é: existe um campo magnético criado quando uma corrente passa por um fio. Beleza. E esse campo é sempre perpendicular ao fio. Ó, eu vou mostrar para você aqui, ó, tá vendo que o campo é perpendicular. Então, voltando ao experimento de Oritz, quando a corrente elétrica passa, atenção, atenção, câmera, por onde a corrente vai, o dedinho vai atrás. Então, essa corrente elétrica, ela gera um campo magnético sobre o fio. Então, nós temos o campo magnético sobre o fio, perpendicular à corrente, campo magnético sempre perpendicular. Esse BF aqui, ó. E tem o campo magnético da Terra, que é para a direita e horizontal. Carlos, por que é que o campo magnético da Terra é para a direita e horizontal? Olha a primeira figura. Ó. Este é o campo magnético da Terra e este é o campo magnético da corrente. Então, a agulha vai pegar esses dois campos e fazer uma resultante. Essa resultante, inclusive, eu consigo até calcular de quanto o ângulo declinou. E se você gosta de matemática, é a tangente desse ângulo. Cateto oposto, que é o campo magnético da Terra, dividido pelo campo magnético criado pela corrente, o campo magnético do fio. Eu quero só enfatizar uma coisa muito importante para você, tá? Esse ângulo é muito pequeno, muito pequeno. Então, na maioria das questões, a bússola realmente fica perpendicular, mas na prática, ela tem uma pequena inclinação, porque essa tangente é muito pequeno o valor do ângulo dela. Então, a gente pode dizer que a bússola fica quase perpendicular ao fio, mas é quase perpendicular mesmo, porque existe o campo da Terra que declina só um pouquinho. O campo da Terra é muito maior, geralmente, aliás, muito menor que o campo magnético do fio, por isso que o ângulo dá bem pequeno. Tá? Então, em resumo, nessa questão, BT é o campo da Terra, BF é o campo criado pela corrente, o ângulo dele pode ser calculado usando o cateto oposto por adjacente aqui. Portanto, letra correta, letra B. A corrente elétrica cria um campo magnético pela lei aí que o Oritz descobriu, né? Alguns chamam até lei de Ampère, que é a fórmula em si, de forma que a agulha da bússola é alinhada na direção do campo magnético resultante, a composição vetorial da Terra com o fio. Então, excelente questão teórica para você não errar. Agora, essa questão, gente, eu posso dizer para você que é a questão mais especial da nossa aula de hoje, tá? Porque é um experimento que revolucionou a história da física. Adaptei essa questão de Minas Gerais para você. Então, anote aí. Ariete deseja estudar o fenômeno da dispersão da luz branca, como, por exemplo, que ocorre no arco-íris. Ou seja, a sua decomposição em várias cores devido à dependência do índice de refração do material com a frequência. O índice de refração de um material, gente, depende da cor, da frequência da luz que incide sobre ele. Para isso, ela utiliza um prisma de um cristal, cuja seção reta tem a forma de um triângulo retângulo isósceles. O índice de refração desse cristal para a luz branca depende da cor da luz incidente de acordo com essa tabela. Então, veja, gente, que cada cor tem o seu índice de refração. A cor vermelha, a de menor frequência, que já vimos na primeira questão, tem o menor índice de refração, 1,26. E a cor violeta, que é a cor de maior frequência, tem o maior índice de refração. Então, não esqueça disso. Cada material tem um índice de refração e esse índice de refração depende da cor que incide nesse material. Além do material, depende da cor. E vai desde o menor, que é o vermelho, até o violeta, que é o maior.
Muito bem, cara, gostei. Ela envia um feixe de luz branca em uma direção perpendicular a uma das superfícies do prisma, que forma um ângulo reto, como mostrado na figura. Então, tá aí, você está vendo ela incidir a luz sobre o prisma. Podemos observar que Ariete. E aí ele dá uma série de perguntas a você. Ele pergunta se vai haver a dispersão da luz branca, ou seja, se a luz branca vai se separar nas cores, que é o que ocorre no arco-íris. A palavra dispersão significa dizer que a luz branca, que é a mistura de todas as cores, vai se separar nas cores que a constituem, né? Que são exatamente as principais, as 7 cores do arco-íris. E todas as cores vão sofrer reflexão total na face relativa à hipotenusa do triângulo mostrado. Então, as alternativas, ora vai dizer que observa a dispersão e ora vai dizer que não observa a dispersão. Vamos discutir a questão, depois a gente vê as alternativas. Então, o que a questão quer saber é o seguinte. Quando essa luz branca incidir no cristal, que é o prisma, ela vai sofrer a reflexão total? Ou seja, depois que essa luz bater na face aqui da hipotenusa do triângulo, ela vai sair, que seria o que a gente chama de refração, ou ela vai refletir, o que se chamaria de reflexão total. Então, qual a diferença de reflexão total para refração? Na refração, ela sairia do cristal para o meio externo, como inclusive ocorreu aqui na entrada, do ar para o cristal. Ou ela vai bater e voltar, que seria a reflexão total. A primeira coisa importante é observar que o ângulo de incidência é 45. O ângulo de incidência, gente, você determina quando você consegue traçar a normal. A normal sempre forma 90 graus com o apoio. Então, como ela está formando aqui 45, esse é o ângulo de incidência. Mas, professor, por que é 45? Como aqui é 90, gente, e aqui é 45, do triângulo, que é a soma dos ângulos dá 180, aqui é 45. Como aqui é 90 graus, evidentemente, se aqui é 45, aqui vai ser 45. Então, a gente descobre que o ângulo de incidência, quando bate nessa face, é 45. Ok. Lembre que quando a incidência é 90 graus, ela nunca desvia, né? Por isso que passou direto. Ok, então vamos ver quais são as condições para ter a reflexão interna total. Quais são as condições em física para que a luz não saia, ou seja, ela bate e volta? A primeira condição é que ela esteja no maior índice de refração. Quando você analisa esse caso aqui, ela já está dentro do cristal, que tem um índice de refração maior que o do ar. O índice de refração do ar, gente, sempre é 1, né? Sempre é 1. Está aqui, ó, eu coloquei. Índice de refração do ar é 1. E o do cristal, ele varia desde a cor vermelha, que é 1,26, até a cor violeta, que é 1,94. Então, a primeira condição para ter reflexão total foi satisfeita. O material que a luz está dentro do cristal tem um índice de refração maior que o do ar, que é 1. Primeira condição satisfeita. E a segunda condição, cuidado, o ângulo de incidência, que é 45, tem que ser maior que o ângulo limite. E você já sabe que o ângulo limite na reflexão total sempre é calculado de modo que o seno dele é o n menor sobre o n maior. O n menor é o ar, que é o meio externo, e o n maior é o cristal. Então, eu sei que para ter reflexão total, I tem que ser maior que L. Ora, como o seno é uma função crescente, se o ângulo de incidência é maior que o limite, eu vou dizer que o seno do ângulo incidente é maior que o limite. Só que o ângulo incidente é 45. Então, eu vou dizer que o seno de 45 é maior que o seno do ângulo limite. Só que o seno de 45 foi dado na questão 0,707. Muito bem. E o N do cristal, eu na realidade não sei qual luz eu vou usar. Então eu vou dizer que é N cristal por enquanto. Passando o N cristal para o outro lado é maior que 1 sobre 0,707. Ou seja, para ter reflexão total, as cores no cristal que tenham um índice de refração maior que 1,414 sofrerão reflexão total. Então, é necessário que o índice de refração das cores do cristal que sejam maiores que 1,414 para ter a reflexão total. Então, quando você olha para essa tabela aqui, para que ocorra isso que você está vendo, a reflexão total bateu e voltou. Isso aqui é a reflexão total, ou seja, a componente da luz, nessa situação, não sofrerá refração. Então, olhando para a tabela, quais são os valores na tabela maiores que 1,414? Muito bem. Então, as cores que não
sofrerão dispersão, ou seja, as que não conseguem sair são as cores violeta, azul, ciano e verde. E o que é que acontece com essas outras três cores? O amarelo, o alaranjado e o vermelho. Eles vão conseguir sair. Ou seja, em outras palavras, a luz branca, quando ela vai passar do cristal para o ar, ela vai sofrer dispersão apenas nas cores que não sofrerem reflexão total. E as três cores são o vermelho, menor índice de refração. Observe que a cor que tem o menor índice de refração tem o menor desvio. O alaranjado, 1,30, e o amarelo, 1,35. Então, as cores que não sofrerem reflexão total são as cores que serão decompostas do branco. Então, o branco vai separar apenas o vermelho, o laranja e o amarelo. As outras quatro cores vão permanecer juntas na reflexão total. Portanto, a alternativa correta seria a letra B de bola. Vai se observar a dispersão da luz branca nesse experimento e as cores violeta, azul, ciano e verde sofrerão reflexão total na face relativa à hipotenusa do triângulo retângulo. Tá certo? Então, a dispersão das luzes violeta, azul, ciano e verde vão estarem juntas, né? E as cores amarelo, alaranjado e vermelho sofrerão a dispersão luminosa. Então, uma questão muito interessante, então, letra B de bola. Está aí o Newton fazendo o experimento que a gente viu. Mais ou menos aqui ocorreu a dispersão das 7 cores, como você está vendo. Então, realmente uma questão maravilhosa para você discutir e degustar bastante. Mais uma questão do campo da ótica, agora de espelhos esféricos, uma questão bem antiga da UFRN, mas eu trouxe para você devido à beleza da questão. A bela Afrodite adora maquiar-se. Entretanto, não está satisfeita com o espelho plano que há em seu quarto, pois gostaria de se ver bem maior para poder maquiar-se mais adequadamente. Com essa ideia, ela procurou você, que é um fabricante de espelhos, e encomendou um espelho em que pudesse ver-se com o triplo do tamanho da imagem do espelho plano quando se posicionasse a 50 centímetros do espelho. Então, a nossa amiga Afrodite está querendo se maquiar. E para se maquiar, gente, ela vai ter que ver uma imagem do seu rosto maior. Que espelho danado ela vai usar? Para as finalidades pretendidas pela jovem, o tipo de espelho, bem como a Afrodite deve se posicionar em relação ao vértice, ao foco e ao centro do espelho e o raio de curvatura, considerando a informação de que a Afrodite costuma ficar a 50 centímetros do espelho, como já foi dito. Então, é uma questão bem completa de espelhos esféricos. Ela quer saber o tipo de espelho e quer saber aonde é que o rosto da Afrodite deve se posicionar e a distância, né? Aliás, e o raio de curvatura? Então, ele quer saber, vamos só voltar aqui para não confundir, ele quer saber o tipo de espelho, primeira pergunta, quer saber a posição que a Afrodite deve ficar e, finalmente, o raio de curvatura. E aí, Carlito, como é que a gente faz essa questão, Carlito? Tá aí a nossa amiga Afrodite, cortesia aí, né, desses 2 blogs aí para você. Essas meninas estão se maquiando. Muito bem. Então, para resolver a questão, vamos relembrar essa fórmula especialíssima. A maioria dos livros de física utilizam ainda uma equação de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mas eu vou deixar para utilizar aquela equação de Gauss só quando for em ótica da visão. Eu vou pedir para vocês se concentrarem nessa formulação aqui. Ó. A, anota aí quem é A, é o aumento linear. Está anotando? Vá pausando o vídeo e anotando. I, altura da imagem. Vá pausando. O, altura do objeto. P', distância da imagem ao espelho. P, distância do objeto ao espelho. F, distância focal. Anotou tudo? Pois bem. E ainda tem uma outra fórmula que relaciona o raio de curvatura com a distância focal. O raio de curvatura é 2 vezes o foco, tá? Então, para você resolver questões de espelhos e lentes, que já vimos lentes na nossa revisão 3 e terá outra na revisão 5. Você precisa apenas desse quarteto aqui e dessa outra fórmula aqui de baixo.
eu falei quarteto, né? Eita, olha aí, Carlão, quarteto fantástico. E quem? E o surfista prateado. Cara, o que é que tem a ver? Tudo a ver, meu irmão. Olha aí, ó. Quarteto fantástico está em cima e o surfista prateado está embaixo. Ei, Carlão, gostei. Quarteto fantástico e o surfista prateado. Muito show, né? Tem um filme solo aí do surfista prateado em breve. Então agora vamos pegar os dados da questão. Galera, você anotou agora há pouco quem é P, não foi? Muito bem. P é a distância do rosto ao espelho, do objeto ao espelho. Anote aí. O P quase sempre é positivo, porque os objetos que a gente tem são objetos reais. Então bota aí P, 99,9% das vezes positivo, porque são objetos reais. Então, P positivo, 50 centímetros. A, aí agora é importante, a gente tem que dar uma pausazinha, tá? Gente, por que é que o A é mais 3? Vamos começar por 3. 3 é porque a imagem é o triplo do tamanho do objeto. Então, o número 3 significa dizer que é o triplo. Se fosse 2, era o dobro. Se fosse 1/3, 3 vezes menor. Então, o número em módulo que está de amarelo diz quantas vezes é maior. 3 triplo. Se fosse 1/3, 3 vezes menor. Então, o 3 é porque é o triplo do tamanho do rosto, isso diz no enunciado. Agora, o sinal significa dizer se a imagem vai ficar de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. Então, anote aí. Quando a imagem fica de cabeça para cima, o sinal é positivo do A. Então, simplificando, o A diz a você quantas vezes a imagem é maior que o objeto e se ela é direita ou invertida. Se for mais, é direita. E se o número é maior que 1, ela é maior. 2, 3, 4. Então, a imagem é direita mais e 3 triplo do tamanho do rosto. Observe que se ela fosse invertida, que não é o caso, porque a Afrodite não quer se ver de cabeça para baixo, se fosse invertida e 3 vezes maior, o triplo seria menos 3. Ficou claro, gente? O mais e o menos não tem nada a ver com maior ou menor. O mais e o menos é direita ou invertida. O que é maior ou menor é o número que está aqui. Se for maior que 1, é maior. Se for menor que 1, é menor. Menor que 1 que eu digo em módulo, entre 0 e 1 na realidade. Tá bom? Então, baseado nisso, esse é o desenho clássico. É muito importante. Galera, todo espelho usado, maquiagem, por dentistas, para se barbear, são espelhos em que a imagem formada é virtual, direita e maior. Você pode até anotar que toda imagem direita, de cabeça para cima, é virtual. Toda imagem direita é virtual, toda imagem invertida é real. De novo, toda imagem direita é virtual, toda imagem invertida é real. Gostei, Carlão, muito bom. Bom, gente, para isso acontecer, né, relembrando as suas aulas de espelhos esféricos, o rosto da nossa amiga Afrodite tem que ficar entre o foco e o vértice. Então, vamos só relembrar como é que a gente faz aqui. Da cabeça do objeto, do rosto de Afrodite, eu traço uma paralela. Ela bate no espelho e volta pelo foco. E a segunda propriedade, bateu no vértice e voltou formando o mesmo ângulo. Esses dois raios de luz formarão a imagem. Observe que essas luzes estão abrindo, né? Se afastando. Eu preciso da ré. É no prolongamento da ré que se forma a imagem. Isso só acontece de imagem prolongamento formando se o objeto estiver entre o foco e o vértice. Então, característica para maquiagem, barbear, espelho de dentista. Objeto sempre entre o foco e o vértice. Baseado nessa breve explicação e usando o quarteto fantástico, eu agora tenho condições de determinar qual é a distância focal. Galera, qual é o A? Vamos voltar para a questão, né? Já sei que a imagem é virtual direita e maior. O A é mais 3, porque é direita e 3 vezes maior. E o P é 50, sempre positivo, porque a maioria dos objetos são reais. Fazendo aí o quarteto fantástico, utilizando apenas o A e o F sobre F menos P. Vamos substituir para achar a distância focal? O A é 3 e o P é 50. Cuidado com isso aqui, você não pode cortar F com F, tá? Então, o que é que eu fiz aqui, hein, Carlos? Eu passei o F menos, eu passei
o F menos 50 multiplicando 3, ó, tá? Ó, 3 que multiplica F menos 50 é igual a F. E aqui eu fiz o chuveirinho. Como assim, Carlos? Chuveirinho. 3 vezes F e 3 vezes menos 50. 3F menos 150 é igual a F. Vamos continuar com as contas aí, né? O F que está do outro lado passa subtraindo. 3F menos F igual a 150. 3F menos F, Carlos, dá 2F igual a 150. Então, o foco do espelho, 75 centímetros. Anote aí, gente. Ao usar o quarteto fantástico e encontrar um foco positivo, o espelho é côncavo. Espelho côncavo, foco sempre positivo. Se eu tivesse encontrado um foco negativo, aí seria um espelho convexo. E aí, gente, depois que eu usei o quarteto fantástico, eu vou usar agora o surfista prateado. O raio de curvatura é 2 vezes o foco. Como o foco é 75, raio de curvatura 150 centímetros positivo. Então, agora já temos a resposta correta, né? O tipo de espelho é o côncavo, maquiagem, barbear, dentista, nunca esqueça. A posição em que a Afrodite deve se posicionar sempre entre o foco e o vértice. E o raio de curvatura do espelho, 150 centímetros, tá? Que seria, então, a alternativa correta, a letra A de amor. Eu ainda fiz um cálculo adicional para saber onde é que a imagem do rosto da Afrodite vai estar, ainda usando o quarteto fantástico. É um complemento para você. O P é 50 e o A é mais 3. Vamos usar o quarteto fantástico de novo. Ei, Carlos, gostei desse negócio de quarteto fantástico. A ideia sua é Carlito Pictures. Muito bem. A igual a menos P' sobre P. A é 3, P é 50. Passa multiplicando 3, então P' menos 150. Então anote aí, gente. Toda vida que você usar o quarteto fantástico e o P' der negativo, a imagem vai estar atrás do espelho, ou seja, ela é virtual. Então, esse é o desenho da imagem do rosto da Afrodite. Então, de novo, ó, a Afrodite está a 50 centímetros do espelho, sua imagem se forma a 150 centímetros negativo, porque é virtual. O foco, você já viu, a gente já tinha calculado 75, e o raio de curvatura, a distância do centro ao espelho, 150. Ok? Então, questão maravilhosa, essa questão número 8, questão realmente para você ficar ligado aí o quanto é uma questão especial de ótica. Agora a gente traz uma questão de transmissão de calor, lei de Fourier, igualmente interessante. É muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de 40 metros quadrados e espessura 20 centímetros, separando o ambiente interior do exterior. Se a temperatura externa é de 33 graus Celsius e deseja-se manter a interna igual a 23 graus Celsius, qual será o gasto por hora desse aparelho ligado, considerando-se apenas essa parede separadora? Foi dado que a condutividade térmica da parede é 1,25 vezes 10 a menos 3 kW por metro Kelvin e ele deu o custo da energia elétrica em 60 centavos por kWh. Então, se você quiser saber aí quanto é que você está pagando de energia elétrica, saiba que cada kWh aí, se você está mais ou menos aí em 2020, 2021, é 60 centavos por kWh. Galera, para fazer essa questão, vamos relembrar a lei de Fourier. A lei de Fourier é uma lei muito interessante porque ela envolve a quantidade de calor que passa por um material a partir do material que você usa, da área da parede e da espessura da parede. Então, em primeiro lugar, Fourier define fluxo de calor, também chamado de potência térmica, como a quantidade de energia pelo tempo. Ora, você sabe que potência é energia sobre o tempo, né? Já vimos na nossa aula anterior, lá da revisão 3. Então, eu vou dizer que o fluxo de calor, também chamado de potência térmica, é dado em joule por segundo, sistema internacional ou watt. Ele pega a quantidade de calor que passa e divide pelo respectivo tempo em segundo. E esse fluxo de calor, o Fourier demonstrou que é dado por um coeficiente de condutibilidade térmica nas unidades do Sistema Internacional Watt, metro por grau Celsius, ou o Watt, metro por Kelvin. Na realidade, o Sistema Internacional é por Kelvin. E por que eles são iguais? Porque a variação de temperatura em Kelvin e Celsius são iguais. A é a área, que é em metro quadrado. ΔT é a variação de temperatura, que pode ser em Celsius ou em Kelvin, e é a espessura da parede, que tem que ser em metro. Então, a partir do fluxo de calor, você consegue determinar, então, a potência térmica. Ok, então agora vamos aos dados que eu tenho na questão. Ele deu o coeficiente de condutibilidade térmica,
1,25 vezes 10 a menos 3 kW por metro vezes Kelvin. A variação de temperatura entre a parte de fora e a de dentro, 10 graus Celsius, 33 menos 23, que é igual a 10 Kelvin. Deu também a espessura, não pode ser em centímetro, transforma para metro, né, Carlos? Divido por 100. Muito bem, você está de parabéns. E deu a área da parede, 40 metros quadrados. Quer saber, então, qual é o fluxo ou a potência térmica? Agora me diga uma coisa, por que ela vai ser em quilowatt? Por causa do K. Galera, é muito importante que nesse momento você entenda que essas grandezas físicas, que têm muitas letras, definem as outras grandezas da questão. Como aqui é kilowatt, aqui vai ter que ser kilowatt. E olha o detalhe, metro. Eu não podia usar em centímetro, porque aqui está em metro. E olha aqui, Kelvin. E aí eu tive que trabalhar em Kelvin. Ei, professor, não estou entendendo não. De Celsius para Kelvin, de Celsius para Kelvin a gente não soma 273 não. O problema aqui, gente, é que é variação de temperatura. E a variação de temperatura em Celsius é a mesma de Kelvin, então você não precisa somar 273. Ah, cara, entendi. Usando a equação de Fourier, K, 1,25 vezes 10 a menos 3, área, 40, variação de temperatura, 10 e a espessura, 0,2. Cuidado com a matemática básica aqui, vamos lá. 1,25 vezes 40 vezes 10, 500. 10 a menos 3 permaneceu. E aqui embaixo, 0,2. Se eu dividir 500 por 0,2, gente, dá 2.500, cuidado, viu? Vezes 10 a menos 3 kilowatts. Beleza, Carlos. Carlos, se eu agora fizer o seguinte, se eu voltar aqui 3 casas, o expoente vai para 0 aqui, fica 2,5. Ou de uma forma mais simples. Esse 10 a menos 3, se você passar dividindo, passaria 10 a terceira, que é 1.000. 2.500 por 1.000, 2,5 kilowatts é o fluxo de calor ou a potência térmica. Bom, agora ficou fácil, porque ele deu na questão que 1 kWh é 60 centavos. Como você achou que o fluxo de calor corresponde ao valor de 2,5 kW, bom, gente, então, dando sequência aí, né, houve um pequeno probleminha aqui na questão. Para cada hora teremos, então, quanto? Então, vamos lá, né, dando sequência, você viu que na questão anterior aqui, ó, ele disse, né, deixa eu só voltar aqui para vocês, que era 2,5 kilowatts. Mas aí é por hora, né, gente? Por hora, então, nós vamos ter 2,5 kWh, né? Temos aqui 2,5 kW, então, uma hora, 2,5 kWh. Então, agora, fazendo a nossa regrinha de 3, se 1 kWh é 60 centavos, 2,5 é x. Então, fazendo a conta aí, você vai ter, então, um custo total de R$ 1,50. Então, a questão assim muito interessante mesmo. E aí, então, a alternativa correta aí da questão será a letra D de dado. Então, vamos dar sequência agora, questão número 10, ainda no campo do calor. Né? O que é que diz essa questão aí no campo do calor? Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja 90 quilocalorias por hora e que a transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente é 90 quilocalorias por hora, né? Então, dando sequência, a transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de condução térmica através da espuma do colchão. Muito bem, Carlos. Nessas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor em joules por segundo através da espuma do colchão, em função de sua espessura em centímetros. Então, esse gráfico me dá o quê? A taxa de transferência de calor em joule por segundo, que depende da espessura do colchão em centímetro. Considerando que uma caloria tem 4 joules, ele quer saber
qual é a menor espessura do colchão em centímetros para que a pessoa durma confortavelmente. A única coisa que você precisa fazer nessa questão, gente, é transformar quilocalorias por hora para joule por segundo. Vamos fazer bem devagarinho. 90 quilocalorias por hora para joule por segundo. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer, cada quilo significa 10 a terceira. E uma hora tem 3.600 segundos. Então, como é que vai ficar isso aqui? 90 vezes 10 a terceira. Cada caloria, lembra que foi dado na questão que uma caloria tinha 4 joules? Muito bem, Carlos. Beleza. E aí ficou o quê? 10 a terceira é 1.000. 90 vezes 4 é 360 mil, dividido por 3.600 segundos. Então, veja, eu só preciso transformar quilocaloria por hora para joule por segundo. Cada caloria tem 4 joules e cada quilo é 10 a terceira. Fez a conta, isso me dá 100 joules por segundo. Ao fazer isso, é só ir para o gráfico. Taxa de transferência joule por segundo é 100. Dá mais ou menos quanto? Amplia aí, gente, no seu celular ou no seu notebook. Isso vai dar 1,5 centímetros. Portanto, essa é a espessura do colchão que você deve utilizar, a letra B. Questão muito interessante, apenas para você transformar quilocaloria por hora para joule por segundo. Uma questão de transmissão de calor. Galera, vamos fazer agora uma questão realmente muito especial que eu adaptei para você, uma questão da Unicamp, adaptei em duas. Em um forno de micro-ondas, as moléculas de água contidas nos alimentos interagem com as micro-ondas que fazem oscilar com uma frequência de 2,40 GHz. Já vimos hoje terahertz e agora estamos vendo gigahertz, que é 10 a nona. Aliás, giga é 10 a nona. Ao oscilar, as moléculas colidem inelasticamente entre si, transformando a energia radiante em calor. Considere um forno de micro-ondas de 1.000 watts, que transforma 50% da energia elétrica em calor. Considere ainda que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, primeira questão dessa dobradinha aí, questão número 11. Considere que o forno é uma cavidade ressonante, na qual a intensidade das micro-ondas é nula nas paredes. A distância entre as paredes do forno na faixa entre 25 e 40 centímetros, para que a intensidade da radiação seja máxima exatamente em seu centro vale. Tá aí as alternativas, né, gente? Muito bem. Vamos fazer então a questão belíssima. A primeira coisa que você vai fazer é calcular o comprimento de onda das micro-ondas. Nós já fizemos isso na primeira questão, lembra? Foi dada a velocidade da luz, geralmente os autores chamam de C, eu vou chamar de V, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A frequência, 2,4 vezes 10 a nona, né? Hertz. Como é que eu encontro o comprimento de onda, Carlos? Equação fundamental da ondulatória, como vimos na primeira questão. Vamos dar uma lambida na ferida. Olha, alguém falou ECA aí da produção. Calculando o comprimento de onda, V sobre F. Então, agora, 3 vezes 10 a oitava é a velocidade, a frequência é 2,4 vezes 10 a nona. Como é que a gente vai fazer isso aqui, hein, Carlos? Eu vou, primeiramente, deixar as duas potências iguais. 3 vezes 10 a oitava, aqui embaixo, o que foi que eu fiz? Se eu aumentar isso aqui para 24, andando uma casa para a direita, né, 2,4 para 24, o expoente, que era 9, fica 8. Sim, Carlos, por que você fez isso? Para que eu possa cortar, né, gente? Uma casa para a direita, expoente voltou 1. Posso cortar, Carlos? Posso. Quanto é que dá 3 dividido por 24? Veja a nossa segunda aula de matemática básica aí na playlist. 0,125 metros. Transformando para centímetro. 1 metro tem quantos? 100 centímetros. 100. Multiplica por 100. Dá 12,5 centímetros. Carlos, por que esse comprimento de onda é importante? Porque dentro do micro-ondas, gente, a questão fala em cavidade ressonante. Vamos tentar entender como é que funciona as ondas de micro-ondas dentro do micro-ondas. Elas sofrem reflexão e interferência o tempo todo. Isso é uma característica das chamadas ondas estacionárias. Vamos fazer uma revisão disso. Ondas estacionárias, como sendo aquela obtida pela interferência de duas ondas iguais que se propagam no mesmo meio em sentidos contrários. Então, olha o que é que acontece no micro-ondas. As micro-ondas batem nas paredes do forno e voltam. Esse bate e volta forma as ondas estacionárias. Então, vamos tentar entender o que são ondas estacionárias. Imagine que tem um menino com a corda,
move a corda bate no apoio e volta. Então, nós temos as ondas que vão, que é as vermelhas, e as ondas que voltam, que são as pontilhadas. Isso é chamadas ondas estacionárias. As ondas que se encontram crista com crista formam ventres, são pontos de energia máxima. Anote aí, interferência construtiva. E os pontos em que elas se anulam são os nós, interferência destrutiva. Então, ondas estacionárias são formadas pela reflexão e interferência das ondas que vão com as ondas que voltam. Quando essa interferência é construtiva, formam-se ventres. Quando ela é destrutiva, se formam nós. Muito bem, Carlos. Entendi. Carlos, e um detalhe interessante, né? Todo comprimento de onda pega um sobe e desce. Está aqui o comprimento de onda pegando um sobe e desce. Então, você notou que cada barriguinha dessa é a metade desse comprimento de onda? Entendi não, Carlos. Dê uma olhada bem profunda na figura aí. Galera, o comprimento de onda pegaria um sobe e desce completo. Essa parte ó, que eu sombreei aqui, tá vendo? Então, cada barriguinha é apenas metade do comprimento de onda. Então, eu posso dizer que entre dois nós, eu tenho metade do comprimento de onda. E eu poderia dizer também que entre dois ventos, eu também tenho meio comprimento de ondas. E a metade da barriga, hein, Carlos? A metade da barriga seria o quê? Lambda sobre 4. Então, nunca esqueça disso. Isso será extremamente importante quando, na nossa revisão 5, a gente estiver discutindo tubos e cordas sonoras, tá bom? Nunca esqueça disso. Cada barriguinha é lambda sobre 2. Por quê? Porque um sobe e desce completo forma duas barrigas. Gravou bem isso aí? Que legal, né? Então, tá aí o que eu falei, ó. Entre dois nós, lambda sobre 2. Agora vamos voltar mesmo para a determinação da largura do micro-ondas. Carlos, as ondas estacionárias que serão formadas no interior do forno devem ter necessariamente máxima energia no seu centro. Pense comigo, você coloca um alimento lá no micro-ondas. Por que ele tem que ficar exatamente no centro? Porque é lá onde se formam os ventres. Ou seja, a máxima concentração de energia daquelas ondas que vão e voltam. Essa máxima concentração de energia tem que ser ventre. E por que isso é tão decisivo para matar a questão? Pelo seguinte, gente, dê uma olhadinha nessa figura aí. Isso aqui são as ondas que podem ser formadas dentro do micro-ondas. Ondas estacionárias são barrigas que são formadas. Então, você pode formar uma barriga, duas barrigas, 3 barrigas, 4 barrigas, 5 barrigas. Cada barriga dessa é o que a gente chama de harmônico. Então, uma barriga formada seria o primeiro harmônico, que a física chama de fundamental. 2 barrigas é o segundo harmônico. 3 barrigas é o terceiro harmônico. 4 barrigas é o quarto harmônico. E 5 barrigas é o quinto harmônico. Agora vem uma pergunta para você. Quais são as barrigas possíveis no micro-ondas? Quero ver agora, hein? Quero ver agora. Quais são as barrigas possíveis no micro-ondas? Quais são? Parabéns. Hã? Parabéns pelo quê, Carlos? Porque você acertou. São as barrigas ímpares. Não entendi, Carlos. Porque as que formam ventres no centro. Como assim? Uma barriga, o meio é o ventre. Mas 2 barrigas têm um nó no meio. E não pode ser nó, porque no micro-ondas, no centro dele é onde tem máxima energia. Então, no micro-ondas tem que ser uma barriga, porque tem ventre no meio. 2 formam nó. 3, porque fica um centro no meio. 4 também não forma o ventre no meio, ó, forma nó. E 5 também forma o ventre no meio. Então, uma barriga, 3 barrigas, 5 barrigas, 7 barrigas, 9 barrigas e aí vai. Observe que todas essas barrigas têm que estar dentro do comprimento L do micro-ondas. Ele quer que você ache L. Ora, é simples. Cada barriga, lembra quanto é que vale cada barriga? Carlão, relembra aí para mim que eu estou perdidinho. Cada barriga vale quanto? Lambda sobre 2. Então, se cada barriga é lambda sobre 2, vamos lá. Primeira barriga, qual seria o comprimento possível do micro-ondas? Lambda sobre 2. Lembra que você já calculou lambda? 12,5, Carlos, é verdade. Então, se eu fizer 12,5 sobre 2, Carlos, eu vou ter, então, o comprimento do micro-ondas 6,25 centímetros. O enunciado quer entre 25 e 40 centímetros. 6,25 não dá. Já imaginou um micro-ondas com 6 centímetros? O que é que você ia colocar dentro? Comida para formiga, é? Não tem lógica, né? 3 barrigas seria 3 vezes lambda sobre 2.
Cada barriguinha é lambda sobre 2. Como tem 3, então ficou 3 vezes 2,5 sobre 2, 18,75 centímetros. É uma possibilidade, mas ainda é um micro-ondas de largura muito curta. E a próxima opção, 5 vezes lambda sobre 2. Como lambda é 12,5, faça a conta aí, 31,25. Observe que esse valor é bastante razoável. Pare o vídeo agora, pega uma régua e meça aí a largura interna do seu micro-ondas. Vai dar em torno disso aí, mostrando a física do dia a dia. Esse valor está dentro do intervalo que o enunciado quer, entre 30 e 40. Se você fizesse 7, passaria dos 40 centímetros, então não atenderia. Então, a alternativa correta é aquela que me dá 31,25 centímetros. Quinto harmônico, 5 barrigas formadas no interior do micro-ondas. Está aí o desenho do seu micro-ondas. 5 barrigas, 31,25 centímetros. Uma questão simplesmente espetacular. E nossa última questão da revisão de hoje é a questão número 12, que faz parte ainda da 11 com os dados. O tempo necessário para aquecer meio litro de água de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius no interior do micro-ondas. Está curioso para saber qual o tempo para que o micro-ondas aqueça 20 graus Celsius da água? Meio litro, né? Que seria mais ou menos aí quase 2 copos de água. Bom, então para fazer essa questão é muito simples. Primeiramente, ele deu a densidade da água, que é 1 kg por litro. Ora, se eu tenho meio quilo e a densidade é 1 kg por litro, é lógico que daria meio quilo. Na realidade, tem até um errinho aqui. Aqui o volume é que é meio litro, né? Mas aí você entendeu que a massa, então, é meio quilograma, né? Eu troquei aqui volume com massa, mas na realidade era o contrário. Pronto, gente, eu ajeitei aqui para você. Ele deu o volume meio litro e está querendo a massa. Então, densidade é massa sobre volume. Como a densidade é 1, massa sobre 0,5, então a massa de água é meio quilograma. E essa massa eu uso para quê, Carlos? Bom, se eu tenho a massa, o calor específico da água que foi dado, 4.000 joules por quilograma vezes grau Celsius, e a variação de temperatura, 40 menos 20, 20 graus Celsius, você ainda lembra daquela fórmula famosíssima? Que macete, Carlos? Gosto demais de calorimetria. Como é que acha o calor? A massa é meio quilograma. Ó, gente, o calor específico está por quilograma, então sua massa é em quilograma. Se o calor específico tivesse por grama, você teria que transformar para grama aqui. Como está por quilograma, é quilograma. Então, substituindo aí os valores, 0,5 vezes 4.000 vezes 20, 40.000 joules. Isso foi o que a água absorveu, mas ele quer saber o tempo. Ora, qual foi a energia fornecida pelo forno? Lembre que a questão disse que é 50%, que é mais ou menos a eficiência ou rendimento aí da energia elétrica que é convertida em térmica. Então, esse calor é 50% da energia. Calor, 40.000. 50% é 0,5 vezes a energia. Isolei a energia, 40.000 por 0,5, 80.000. Ei, Carlos, tu complicou demais. Não era melhor uma regra de 3, não? Se 40.000 joules é 50%, quanto seria 100%? Parabéns. 80.000 daria o mesmo resultado. E, finalmente, tem como calcular o tempo. Sim, porque o intervalo de tempo vai ser calculado a partir daquela fórmula da potência que você já domina. Potência é energia sobre tempo. Então, potência é 1.000 watts, energia é 80.000 e o tempo aí 80 segundos quando você fizer a continha. Tá? Então, letra C. Tá bom? Quero agradecer a você por nossa revisão 4 e em novembro, a 15 dias do Enem, você terá a nossa revisão 5. Curta aí o nosso canal, divulgue bastante, porque vai ajudar muita gente aí, tá bom? Grande abraço para você.